Fala pessoal, beleza? Então, estamos de volta aqui para falar sobre o tema 2 do módulo 3, tá certo? O tema 2 é a respeito da origem da vida, tá? A gente já viu anteriormente no tema 1 desse módulo 3, a gente falou sobre as características de ser vivo. Agora, como que surgiu a vida nesse planeta? Como que surgiu ser vivo nesse planeta? E aí, pessoal, percebam bem, a gente tem duas ideias iniciais sobre a origem da vida, tá? Sobre a origem do ser vivo nesse planeta. Uma de que o ser vivo, ele simplesmente ele se originaria de uma matéria bruta, tá? Ou seja, existiria um princípio ativo presente no ambiente, esse princípio ativo em contato com a matéria bruta ali, surgiu um ser vivo. Essa teoria é chamada de abiogênese, correto? E o principal defensor dessa teoria aí foi Aristóteles, aquele camarada que viveu lá há 300 e poucos anos antes de Cristo, tá? 300 e poucos anos antes de Cristo ali, correto? Então, esse indivíduo, ele acreditava que existia um princípio ativo, tá? No ambiente, no ar. Esse princípio ativo, ao tocar ali uma matéria bruta, uma rocha, ali um pântano, uma região pantanosa, alguma coisa, tá? Um ser não vivo, a partir desse momento começava a surgir um ser vivo ali. Então essa é a ideia abiogenista, correto? A ideia de que o ser vivo, ele surge a partir de um princípio ativo, tá? Em contato com a matéria bruta. O indivíduo, ele surge sem vias reprodutivas. Não existia reprodução ali. Essa é a ideia da abiogênese, correto? Essa ideia, pessoal, como eu falei, ela era defendida por Aristóteles e essa ideia vai percorrer aí o consciente coletivo até meados do século XVII, correto? Até meados do século XVII ali, quando surge um camarada chamado Francesco Redi, que ele começa a fazer ali algumas indagações. Peraí, será realmente que a vida surge a partir de matéria bruta? E quando ele tem essa indagação, ele decide fazer um experimento, que é exatamente essa figurinha que está colocada aí no seu material. Essa figurinha, ele pega potes, tá, de vidro ali e coloca carne. Só que percebam o seguinte, em um pote ele deixa totalmente aberto, tá? O pote lá, a carne lá dentro ele deixa aberto. No outro pote ele vai tampar com um pergaminho ali, com um tecido e tal, e o outro pote ele vai tampar hermeticamente, ou seja, vai estar totalmente fechado, correto? Nesses três potes existem ali pedaços de carne. O que ele vai observar? Naquele pote que estava aberto, vão surgir larvas ali naquela carne, né? E ao redor ali daquele pote existia o quê? Moscas sobrevoando, correto? Já no pote que estava tampado com um tecido apenas, ele vai observar que existem apenas mosquinhas sobrevoando, mas não existe larva lá dentro, correto? E no pote hermeticamente fechado, não existe nem mosquinhas sobrevoando sobre ele, nem larvas lá dentro, correto? E aí, pessoal, ele começa a gerar uma ruptura na ideia da abiogênese, porque ele vai falar o seguinte, peraí, essas larvas, elas surgiram dessas moscas, tá? Porque se fosse a partir da matéria bruta, por exemplo, lá no pote hermeticamente fechado, teria surgido larva também, correto? Então ele começa a promover uma fissura aí na ideia da abiogênese. E essa ideia, pessoal, essa briga entre abiogenistas e biogenistas, porque a partir desse momento, com esse experimento de Redi, surge essa teoria da biogênese, em que os indivíduos, eles surgem a partir de uma vida pré-existente, ou seja, existe aí a reprodução, tá, para poder gerar um novo ser vivo. Então, com essa fissura, existe uma briga aí entre abiogenistas e biogenistas. E essa briga, ela vai persistir até o século XIX, tá? Até o final do século XIX ali, início do século XX já, tá? No final do século XIX, a gente tem um importante cientista chamado ali Louis Pasteur, tá? Esse camarada, microbiologista, porque nesse momento a gente já compreende a ideia dos micro-organismos, tá certo? Principalmente porque a gente já tem determinados utensílios aí, o microscópio já está um pouco mais aprimorado.
ele vai realizar um experimento, tá certo? Que tipo de experimento? Ele vai pegar um caldo nutritivo, tá certo? Esse caldo nutritivo seria ali água misturado com, por exemplo, aqueles caldo de galinha, compreende? Você dissolve esse caldo de galinha ali, isso aí seria um caldo nutritivo. Ele vai ferventar esse caldo nutritivo aí, correto? E aí, ao ferventar esse caldo nutritivo, né, ele vai deixar esse caldo aí fervendo durante muito tempo, só que o seguinte, antes de Pasteur, existiram outros dois indivíduos que realizaram esse experimento. Só que um indivíduo fechou lá o vidro, o outro indivíduo deixou o vidro fechado, tá? Um indivíduo era defensor da biogênese, que era um cientista chamado Spallanzani, tá? E o outro era um defensor da abiogênese, que é o John Needham, tá? Que ele vai defender aí a ideia do princípio ativo, isso lá no século XVIII, correto? Já no final do século XIX, Pasteur ele realiza esse experimento. Só que o seguinte, ele elabora uma vidraria, que como você pode observar aí na figura, é uma vidraria que tem um bico estranho, que ficou denominado aí de pescoço de cisne, correto? Então ele pega 2 frascos, ferventa ali esse líquido nutritivo, esse caldo nutritivo ali, tá certo? Durante um determinado momento. E o que que ele vai fazer? Ele vai retirar depois, né, da fervura aí, e um frasco desse, ele vai quebrar o pescoço do cisne ali, tá certo? E o outro ele deixa intacto. Por que isso, pessoal? Para poder observar em qual dos caldos nutritivos, ou nos dois, ou em nenhum, ocorre crescimento de micro-organismos ali. E qual é o líquido que vai ter crescimento de micro-organismo? Aquele que ficou exposto ao tempo, né? Aquele que ele quebrou o frasco. Então, com isso, pessoal, ele derrota de vez a ideia abiogenista, tá? Então, a partir daí, a gente tem imperado a ideia de que um ser vivo, ele surge a partir de outro ser vivo por vias reprodutivas, beleza? Então, Louis Pasteur, ele vai acabar de vez com essa briga entre abiogenistas e biogenistas, tá certo? E vai dizer, olha, o ser vivo, ele só surge a partir de outro ser vivo, tá? Então, nesse momento, inclusive, a gente já tem a ideia da teoria celular, de que uma célula só surge a partir de outra célula. Mas isso a teoria celular é um assunto para um outro momento, beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente tem algumas ideias mais modernas sobre a origem da vida. A gente tem, por exemplo, aqueles defensores de que a vida surgiu em outras partes do universo, correto? E chegou até esse planeta a partir das quedas de meteoros, de corpos celestes, meteoros, meteoritos, né, cometas que passavam aqui pela atmosfera da Terra, que acabavam trazendo moléculas orgânicas ali com eles, moléculas orgânicas que são provenientes de outras partes do universo. Isso ficou denominado como teoria da panspermia. Esperma, pessoal, significa semente, correto? Significa semente. Pan é aquele prefixo que a gente utiliza para designar o todo. Quando eu falo lá, por exemplo, Jogos Pan-Americanos, são jogos realizados entre as nações americanas, América do Norte, do Sul e Central, correto? Então, todas as Américas. Então, panspermia, a semente, ou seja, moléculas orgânicas surgirem em outras partes do universo e chegaram até o planeta Terra, trazida aí por corpos celestes, tá? E uma ideia também que sempre permaneceu no consciente coletivo, é a ideia de um ser divino que criou tudo e todos, tá, desse planeta, ou seja, é uma ideia criacionista. Existe um criador, correto? E esse indivíduo criou todos os seres vivos presentes nesse planeta. Isso já é uma ideia aí um pouco mais religiosa, correto? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente tem uma ideia científica, uma teoria mais científica, tá, sobre a origem da vida nesse planeta, elaborada aí por esses dois indivíduos presentes aí na sua tela. Oparin, Alexander Oparin, que é um cientista russo, e Haldane, que é um cientista norte-americano. Eles vão elaborar uma teoria sobre a origem da vida nesse planeta, que chama Teoria da Evolução Química dos Elementos.
para eles, pessoal, a atmosfera primitiva da Terra, tá? Lembrando que o planeta, ele tem aí uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos, tá? Então, a atmosfera primitiva desse planeta era uma atmosfera aí bastante hostil, né? Ou seja, cheia de gases tóxicos, porque a gente tinha uma grande quantidade de vulcões, correto? E devido à erupção vulcânica, a gente tinha aí vapor d'água presente na atmosfera. E para eles, os principais gases presentes na atmosfera eram hidrogênio na forma gasosa, metano, correto? A amônia, tá? E vapor d'água. Além disso, como a Terra não tinha ainda uma camada de proteção contra a radiação ultravioleta vinda do Sol, né, que seria ali a camada de ozônio, a gente ainda não tinha a formação dessa camada de ozônio, a radiação ultravioleta ela era bastante incisiva, correto? E devido a isso, e também vapor d'água, a gente tinha diversas tempestades que eram formadas ali, né? Porque você lembra que a água ela evapora, forma aquele vapor, se condensa e depois chove. Então, juntamente com essa radiação ultravioleta, existia também a grande quantidade de descargas elétricas. Então, para eles, pessoal, olha só, devido à presença desses gases tóxicos aí, né, com a radiação ultravioleta e descargas elétricas, esses gases eles foram se dissociando e foram se associando de forma diferente, formando ali moléculas orgânicas ainda no estágio atmosférico, ainda na atmosfera. Compreende? Então, nessa formação dessas pequenas moléculas orgânicas, lembrando que são moléculas orgânicas simples, tá? Quando chovia, essas moléculas orgânicas simples, que eram formadas ainda na atmosfera, elas eram trazidas ali pela água da chuva, correto? E uma vez trazidas pela água da chuva, caía ali nos oceanos, que eram extremamente quentes. O planeta Terra, ele era extremamente quente, correto? E com isso, na água, essas moléculas orgânicas, elas foram se agrupando e formando moléculas orgânicas mais complexas. Lembrando, na água, tá? Então, essas moléculas orgânicas complexas, elas eram envolvidas por água, tá? O que formou uma estrutura denominada de coacervados, correto? Coacervados, tá? E esses coacervados, pessoal, é que a partir deles aí, perceba, coacervados não são estruturas vivas, não são células, são moléculas orgânicas envolvidas por água, correto? Devido a esse envolvimento, algumas moléculas orgânicas começaram a se replicar e começaram a se agrupar ainda mais. Aí sim, a partir desses coacervados é que a gente vai ter posteriormente a formação das primeiras formas celulares, tá certo? Então, coacervados são moléculas orgânicas, tá, envolvidas por água e que posteriormente, ao se agruparem ali, formaram as primeiras formas celulares e que inclusive conseguiam se replicar. Compreende? Então, pessoal, toda essa ideia de Haldane e Oparin, ela foi comprovada, tá? Existe uma comprovação científica aí, principalmente por meio desse instrumento que está presente aí na sua tela. Isso foi um material elaborado por dois importantes cientistas, tá? Que foi Miller e Urey, aluno e professor, que elaboraram esse instrumento aí para poder meio que dar crédito ali à teoria de Haldane e Oparin. Então, eles comprovaram a teoria de Haldane e Oparin. Como? Eles elaboraram esse material e simularam nesse material a atmosfera primitiva da Terra, compreende? E ao simular essa atmosfera primitiva da Terra com vapor d'água, com gás metano, com amônio, com hidrogênio gasoso ali, correto? Eles colocaram descargas elétricas por meio de eletrodos, né? E também a radiação ultravioleta. Com isso, pessoal, devido a essa desagregação, eles conseguiram, no final desse material, no final desse processo, visualizar moléculas orgânicas simples, aminoácidos simples, tá certo? Aminoácidos são monômeros que fazem parte das proteínas, correto? Então, isso foi uma ideia totalmente comprovada por meio desse experimento aí, realizado por Haldane e Oparin. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente fala aí dos seres vivos, né?
de um modo geral, tá? Os primeiros seres vivos, lembrando que a gente já comentou que, segundo a teoria evolucionista, todo ser vivo atual ele é descendente dos seres vivos que viveram no passado. Agora, como que esses seres vivos eles conseguiam energia? Nós precisamos de energia. A gente consegue energia através do quê? Do alimento que a gente consome, correto? Nós somos organismos heterotróficos, tá? Mas como que os primeiros seres vivos eles conseguiam energia? E aí existem duas hipóteses, tá certo? Sobre o processo metabólico desses indivíduos aí. A hipótese heterotrófica, tá? E a hipótese autotrófica. A hipótese heterotrófica, ela é uma hipótese de que os primeiros seres vivos, tá? As primeiras formas celulares ali eram indivíduos heterótrofos. Só que, por não existir oxigênio na atmosfera, porque na atmosfera primitiva não existia oxigênio disponível, tá? Então, como que eles faziam? Eles englobavam matéria orgânica presente ali do meio e fermentava, correto? Na fermentação não existe participação de oxigênio. Fermentação alcoólica, fermentação lática, não existe participação de oxigênio, é um processo anaeróbio, compreende? Então, perceba, eles englobavam organismos heterótrofos, tá? E que metabolizavam essa substância orgânica englobada ali com a ausência de oxigênio. Então, segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros indivíduos, eles eram fermentadores. Posteriormente, pessoal, alguns indivíduos começaram a elaborar o seu próprio alimento, só que a partir de outras substâncias inorgânicas, tá? Não a partir da água e não a partir da luz solar, correto? Eles utilizavam outras substâncias inorgânicas, tá? Como exemplo, atualmente a gente tem, por exemplo, algumas bactérias que utilizam ali a amônia presente no solo, por exemplo, lá no ciclo do nitrogênio. Isso é um indivíduo quimiosintetizante, ele consegue ali a sua energia, consegue produzir matéria orgânica na ausência de luz e também na ausência de água, correto? Porque eles não vão utilizar água nesse processo aí. Então, segundo a hipótese heterotrófica, surgiram esses indivíduos posteriormente aos indivíduos fermentadores. E a partir desse momento começa a haver uma maior complexidade da célula, correto? E esses indivíduos começam a utilizar a energia solar, ou seja, começam a ser fotossintetizantes. E um dos produtos da fotossíntese é o quê? Oxigênio liberado na atmosfera. Aí, a partir desse momento, é que a gente começa a ter aí o oxigênio presente na atmosfera, que vai culminar com a formação da camada de ozônio, tá? O ozônio, ele é formado por 3 átomos de oxigênio, e, inclusive, alguns indivíduos que começam a utilizar esse oxigênio, tá? Como obtenção de energia, que são aí os indivíduos aeróbicos, correto? Beleza? Então, essa é a hipótese heterotrófica. Para aqueles que acreditam na hipótese autotrófica, eles elaboraram essa hipótese pelo seguinte fato: não é possível que na atmosfera primitiva, né, no planeta mais primitivo, não tinha como esses indivíduos englobarem matéria orgânica ali direito, compreende? Então, eles tinham que sintetizar a sua matéria orgânica. E eles utilizavam substâncias provenientes do solo ou de rochas para poder sintetizar essa matéria orgânica, chamados aí de quimiolito autotrófico, que é um organismo quimiosintetizante, tá certo? Posteriormente, pessoal, esses indivíduos começaram a ter uma maior complexidade e começaram a realizar fermentação, tá certo? E devido a esse processo de fermentação, começou a ocorrer a liberação de CO2, e aí começou a acumular CO2 na atmosfera, de modo que alguns organismos começavam a utilizar esse CO2 para obtenção de energia, tá? E utilizavam também a luz, que são os indivíduos fotossintetizantes, ocorrendo a liberação de oxigênio na atmosfera e, posteriormente, o surgimento dos organismos aeróbios, organismos que utilizavam aí o oxigênio como obtenção de energia. Beleza? Tranquilo? Então, são essas as duas hipóteses, tá? Sobre a origem da vida aí. Com isso, a gente termina o nosso tema 2 do módulo 3. Beleza? Tudo de bom.